Glória a Deus. Irmãos amados, hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Hoje é o dia do nosso culto de missões. Mas o culto de missões só acontece porque Ele ressuscitou. Porque a missão é para falar dEle. A missão é para anunciar que Ele está vivo. Então é por isso que existe a missão. Nós temos a nossa missão de desafio, nós temos a nossa missão aqui local, e ela só existe para isso, para anunciar que Ele está vivo. Você crê? E nós vamos ouvir uma palavra de Deus agora com o nosso professor André, e eu tenho certeza que o Senhor falará conosco profundamente. Você crê? Esteja preparado então para ouvir. Graça e paz, igreja. Amém? É uma alegria, uma honra poder sempre compartilhar a palavra de Deus. Quando Ele me chamou, a palavra já veio no meu coração. E quando eu falo a palavra, eu estou me referindo ao texto bíblico mesmo. Eu particularmente creio que a mensagem nasce do texto bíblico. Tem que ser assim. E o texto que nós vamos meditar nessa noite tem a ver, obviamente, com esse domingo de Páscoa, como o pastor falou, e também tem a ver com este culto de missões que nós fazemos hoje. Inclusive, parte desse texto já foi lido no início do culto, e a igreja vai entender o porquê. Como de costume, eu gosto de dar título aos sermões, às mensagens, para ajudar a fixar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E o título da mensagem de hoje é: A Resposta é Jesus. A resposta é Jesus. O pastor acabou aqui de orar pelos enfermos, pelos que precisam, e nós como igreja sabemos que a resposta é Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26. Melhor dizendo, Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Atos 8, versículo 26 ao 39. A palavra de Deus diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o outro lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e junta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquiava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus.
E indo eles caminho, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença. Obrigado a Deus por este momento que tivemos de adoração, louvor, onde já pudemos sentir a Tua presença, Senhor. E agora, mais uma vez, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos alimente, que o Teu Espírito Santo fale ao coração da Tua igreja, assim como já tem falado ao meu, Senhor. Dá-nos a Tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. O livro de Atos, ele retrata o início da igreja, o seu nascimento em Jerusalém, a sua expansão para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando olhamos para o livro de Atos, percebemos dois elementos importantes para que essa expansão ocorra: o Espírito Santo e a evangelização. Podemos unir esses dois elementos e dizer que homens e mulheres guiadas por Deus propagaram o Evangelho, se tornaram testemunhas de Cristo por todo o mundo. Há basicamente duas formas de evangelismo: o evangelismo de massa, utilizado por Pedro, por exemplo, nas suas primeiras pregações, aqui no livro de Atos nós vemos isso, utilizado por Paulo quando faz as suas viagens missionárias pelas igrejas da Ásia, utilizada pelo próprio Filipe, que era um evangelista, utilizado por grandes homens de Deus. Até os dias de hoje nós vemos esse tipo de evangelização sendo feita. Mas também existe a evangelização pessoal, o evangelismo pessoal, quando o foco é uma única pessoa, e nem por isso deixa de ser importante. Lembrando da palavra do próprio Jesus que disse: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. Então nós sabemos que uma vida, uma alma, tem muita importância para Deus. E o texto que nós lemos retrata este evangelismo pessoal, que só foi possível porque Filipe tinha uma vida guiada por Deus. É o que nos mostra o versículo 26 e o comecinho do versículo 27. Filipe tinha uma vida guiada por Deus. O texto diz que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Filipe estava no meio de suas atividades em Samaria quando recebeu essa ordem de Deus. O verbo aqui, levanta, no original grego indica uma ação imediata, enquanto vai e ir no original indica uma ação contínua.
E por que isso é importante? Filipe está partindo de Samaria, deveria ir pelo caminho de Jerusalém, que desce para Gaza, cerca de 96 quilômetros de Jerusalém até Gaza. Seria uma longa viagem. O início do versículo 27 disse que ele levantou-se e foi. Esses verbos no original grego indicam uma obediência imediata. Ele não esperou, ele não questionou, ele sequer se preparou, porque ele já era um homem preparado, cheio do Espírito Santo. Filipe então se levantou e foi. E graças a essa obediência, Filipe encontrou um homem. Se tivesse demorado por qualquer razão, teria perdido esse encontro divino com o eunuco. Ele foi no momento exato, quando Deus mandou ele ir. O versículo 27 e 28, olhando aqui para a vida do eunuco, nos mostra que no mundo existem pessoas que estão perdidas. Os versículos dizem: eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido para Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. O eunuco aqui representa os perdidos que temos no mundo, grandes ou pequenos, ricas ou pobres, famosas ou desconhecidas. Há muitas pessoas perdidas no mundo. Há muitas pessoas que não têm uma direção. Algumas coisas interessantes nesses versículos que eu quero pontuar com a igreja. O eunuco, ele era mordomo mor, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Diferente do que alguns podem pensar, ele era um homem rico e importante. Candace não era um nome próprio, mas sim um título, como faraó. Então ele tinha ali uma ocupação importante no reino dessa rainha. Como homem digno de sua posição, o eunuco tinha um dos meios de transporte melhores da época, que era a carruagem. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse meio de transporte, apenas as pessoas importantes, ricas. Outra coisa interessante nesse versículo é que o eunuco lia o profeta Isaías. Logo ele tinha acesso a pergaminhos escritos à mão, que eram raros e dispendiosos, caros para se ter. Mais um indício de que ele era alguém importante, rico. E outro detalhe que é o mais interessante destes versículos é que os rabinos determinavam que a lei deveria ser lida em voz alta por quem estivesse viajando. Era isso que o eunuco estava fazendo, e por isso Filipe ouviu a sua voz e percebeu que ele lia o profeta Isaías, porque ele estava seguindo essa orientação que os rabinos davam, de quando alguém estivesse lendo as escrituras, estivesse lendo a lei em uma viagem, deveria ler em voz alta. Quando temos uma vida guiada por Deus, estamos sempre atentos às oportunidades. Quando temos uma vida guiada por Deus, estamos sempre atentos às oportunidades. Isso nos mostra os versículos 29 e 30.
oportunidades de cumprirmos a missão que Jesus deixou para todos nós. O pastor falou isso aqui, quando ele pegou a palavra. Só temos uma missão, porque esse Jesus ressuscitou. E Ele nos deixou essa missão de compartilhar o Evangelho, de anunciar que há uma resposta, que há uma esperança. O versículo 29 diz: E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunte-te a este carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entende tu o que lês? Obedecendo à voz interior do Espírito, Felipe se aproximou do carro. Ouvindo que o eunuco lia o profeta Isaías, fez essa pergunta: Entende tu o que lês? Felipe não deixou passar a oportunidade. E a pergunta que faço para mim, para nós: será que temos deixado passar oportunidades? Será que temos estado atentos à voz do Espírito Santo para não deixarmos passar as oportunidades que temos de compartilhar este Evangelho, de compartilhar essa mensagem de salvação? Se deixarmos o Espírito Santo falar em nosso interior, a atitude simples do nosso dia a dia pode criar essas oportunidades. Precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, e são atitudes simples do nosso dia a dia que vai criar essas oportunidades. E eu quero eu falei no retiro, eu não sou muito bom de exemplos práticos, eu estou tentando melhorar nisso. Então eu quero dar um exemplo prático da minha própria vida a respeito dessas atitudes simples. Na minha casa, a calçada ela tem mato, tem grama. Então, principalmente nesse tempo de chuva, o mato cresce, a grama cresce, eu tenho que ir lá e dar aquele trato. Cortar a grama, deixar tudo bonitinho. E sempre que eu faço isso, eu olho ali para a calçada da minha vizinha e também está cheio de mato. E às vezes o mato está até invadindo a minha calçada. E eu não posso achar que é o André, porque o André ele é mau, o André ele tem uma natureza ruim. Mas eu creio que é a voz do Espírito Santo falando no meu coração: vai lá e tira aquele mato também ali que está na calçada da sua vizinha. Não custa nada. Você já está fazendo a sua calçada, vai lá e faz também na da sua vizinha. E sempre que eu limpo a minha calçada, eu vou lá e limpo também a calçada da minha vizinha. E eu não fico esperando nada. Eu já fiz isso várias vezes, não tive até hoje nenhum obrigado, mas eu não faço para receber o seu obrigado. Eu faço porque eu sinto de fazer. Pelo contrário, esses dias ela até andou reclamando de uma outra situação, e eu orei e pedi sabedoria para Deus, respondi, consegui aplacar para que não deixasse ali piorar a situação. E é assim que nós temos que agir, com sabedoria no nosso dia, no nosso trabalho, tendo atitude simples para mostrar que somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque Deus realizou uma obra em nossa vida. É Ele que nos fez e que nos faz diferente. E aqui a gente vê que quando Felipe faz essa pergunta para eunuco, a resposta do eunuco mostra um homem sem esperança.
O versículo 31 ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. No original esse rogou é quase que uma ordem ou uma súplica. Ele implorou para que Filipe subisse e ensinasse. Talvez a gente não perceba, mas tem pessoas implorando para receber algo de nós. E nós temos algo para dar para elas. Vivemos em um mundo perdido e sem esperança. O desgoverno, as guerras, a fome, a violência crescente é o retrato de um mundo que há muito se perdeu e já não tem mais esperança. Eu já citei isso aqui nas nossas aulas. Um filósofo russo, que eu não vou ousar dizer o nome, porque eu não vou saber, mas ele disse que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Eu não sei se esse filósofo acreditava em Deus, mas isso que ele falou tem embasamento bíblico. Nós sabemos que, por mais que o homem negue, por mais que ele se diga ateu, todos carregam esse vazio que só pode ser preenchido por Deus. E é por isso que pessoas perdidas estão sempre buscando respostas. Era o que esse eunuco buscava. Versículo 32 e 34 diz que o lugar das escrituras que ele lia era este: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Ele não teve um julgamento justo, está falando de Jesus. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Veja que esse homem perdido e sem esperança buscava uma resposta. No mundo à nossa volta sempre existirão pessoas perdidas e sem esperança, procurando resposta. Quando temos a nossa vida guiada por Deus, sabemos qual é a resposta. Sabemos qual é a resposta. A resposta está no versículo 35. A resposta é Jesus. Então, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. A resposta não está na política. A resposta não está na ciência. A resposta não está nos médicos. A resposta está em Jesus. A resposta é Jesus. Leve essa resposta para o mundo perdido. Leve essa esperança para o mundo sem esperança. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Só Jesus ele pode transformar essas vidas sem esperança. Só Jesus pode transformar essas vidas perdidas. E é o que nos ensina o versículo 36 ao 38. Só Jesus pode transformar vidas. Veja a mudança que Deus realizou na vida deste eunuco. A palavra de Deus diz que depois dele ouvir toda essa explicação, lembra que é uma viagem, às vezes parece que foi algo rápido, mas eles estavam numa longa viagem.
Sempre ensino isso para os adolescentes. A Bíblia ela é muito resumida, tem que tomar cuidado. Porque tem pessoas, por exemplo, que usam esse texto para falar assim, que pode batizar. A pessoa acreditou ali, já pode batizar. Não, ele foi instruído. O texto diz que Filipe instruiu esse eunuco desde do texto de Isaías até Jesus. Durante toda a viagem, Filipe foi ali instruindo, e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Ora, se ele já queria ser batizado, era porque Filipe já havia ensinado, instruído que era necessário ser batizado. E aí Filipe disse: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Este homem, que já era rico, tinha uma vida bem-sucedida, tinha um bom emprego, tinha o melhor carro da época, tinha inclusive uma vida religiosa. Afinal, ele tinha subido a Jerusalém para adorar, mas lhe faltava algo, lhe faltava o mais importante, lhe faltava Jesus, faltava a salvação que só Jesus pode dar. É isso que nós precisamos entender. Às vezes os nossos olhares se voltam somente para aquelas pessoas que aparentemente estão sofrendo, que estão aparentemente perdidas, mas há pessoas bem-sucedidas que parece não lhes faltar nada, mas lhes falta o mais importante, que é Jesus na sua vida, que é a salvação da sua alma. E isso só se tornou possível porque um homem obedeceu ao chamado de Deus. Assim, quando temos uma vida guiada por Deus, nos tornamos instrumentos de Deus para transformar vidas. Não somos nós que transformamos, é a obra do Espírito, é a palavra de Deus, mas nós somos instrumentos de Deus para transformar vidas. Seja você um instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas. Sempre falo isso, e você redundante no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança, aonde Deus te enviar, você tem um chamado a cumprir, um Jesus a anunciar. Talvez não vai acontecer com você como aconteceu com o eunuco. Aliás, não tem que acontecer, a não ser que Deus tenha um chamado muito específico, muito especial para a sua vida. Porque todos nós já fomos enviados por Ele. Todos nós já recebemos essa missão dEle, de anunciar essa palavra. Você já tem esse chamado. Todas as vezes que você acorda e vai para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua escola, você está indo cumprir esse ID do Senhor Jesus. Você está indo para aquele lugar para ser testemunha desse Jesus. Quero concluir essa mensagem com a afirmação de Paulo em 1 Coríntios 15, 19, que diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Há esperança para nós, há esperança para o mundo, mas se nem nós acreditarmos nisso, o mundo jamais acreditará. Nós temos a resposta que o mundo procura, igreja.
E a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Quando alguém chegar em você com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma queixa, com alguma reclamação, lembra que você tem uma resposta para dar. A resposta é Jesus. Declare Jesus sobre a vida dela. Talvez você tenha familiares ainda não convertidos. Declare Jesus sobre essa sua família, sobre a sua vizinhança. Nós temos a resposta, e a resposta é Jesus. Eu te convido a ficar de pé, que possamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo, que possamos verdadeiramente crer que servimos um Deus vivo e que ressuscitou, como disse Paulo, para que a nossa fé não seja vã. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, nós precisamos anunciar isso ao mundo. Que essa esperança esteja verdadeiramente viva em nosso coração, transbordando ao ponto de queremos compartilhar. Que você seja um missionário aonde Deus te enviar. E todos os dias Deus te envia para algum lugar. Todos os dias Deus te envia para cumprir um chamado. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor primeiramente nos chamou. O Senhor primeiramente nos resgatou de uma maneira vã de viver. O Senhor transformou as nossas vidas. O Senhor nos salvou, nos fez nova criatura em Cristo Jesus. E te damos glória, te damos graças por isso, Senhor. E que essa salvação possa verdadeiramente gerar em nosso coração uma esperança viva de que um dia estaremos diante de Ti, de um Deus vivo e ressurreto. E que essa esperança possa verdadeiramente transbordar em nossos corações, de tal modo que possamos compartilhar, declarar Jesus em todo lugar aonde o Senhor nos enviar. Faça de nós, Senhor, missionários. Faça de nós, Senhor, enviados por Ti para anunciar o Teu Evangelho, a Tua salvação. Que possamos, ó Deus, ter os nossos ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para que possamos estar atentos às oportunidades que o Senhor colocar diante de nós, para compartilharmos a Tua palavra, a Tua salvação, para dizermos ao mundo que há uma resposta, e a resposta é Jesus. Louvado seja o Teu santo nome.